Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher, na ressurreição, quando eles ressuscitarem. De quem será esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela? Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema do Evangelho desta quarta-feira é a ressurreição dos mortos. Nem todos os judeus acreditavam na ressurreição. Por isso nós vimos essa pergunta a Jesus, sobre os irmãos que se casam, não deixam descendência. Casam-se com a mesma pessoa, uma vez que ela se tornou viúva. E Jesus vai dizer que no reino dos céus, quem ressuscitar não se casa nem se dá em casamento, porque serão como anjos no céu. Então o matrimônio é uma aliança entre homem e mulher, onde os dois se unem também com o propósito de gerar filhos, de se amarem, de viver em sintonia e harmonia, mas na vida eterna não haverá necessidade carnal, não haverá necessidade de gerar filhos e viveremos eternamente ao lado de Deus. A fé cristã na ressurreição se dá desde o início do cristianismo. O apóstolo Paulo confirma a ressurreição como profissão de fé católica com a seguinte palavra na carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé, diz São Paulo em 1 Coríntios 15, 14. Mostrando que a ressurreição é um dado de fé inviolável para nós cristãos, e que tudo que nós fazemos tem em vista a ressurreição futura. E se nos unimos como igreja, em busca de viver os mandamentos de Deus, professando a nossa fé, é porque Jesus venceu a morte. Então as Escrituras vão atestar a ressurreição de Jesus. Paulo continua ainda na carta aos Coríntios: eu vos transmiti, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Olha como Paulo tinha claro, pela pregação dos apóstolos, a ressurreição de Jesus. Paulo diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa prova da ressurreição de Jesus pela palavra, pela Escritura Sagrada, é importante para nós cristãos. É na palavra de Deus que nós devemos buscar resposta para as nossas dúvidas. Queridos irmãos e irmãs, é atestado que Jesus padece a cruz e que no terceiro dia ele vence a morte. Terceiro dia Jesus ressuscitou.
O terceiro dia mostra o dia por excelência, o terceiro dia que coroa todos os terceiros dias. Para nós, o terceiro dia é o domingo, também chamado de oitavo dia, o dia da recriação, porque Deus criou o mundo em 7 dias. O oitavo dia, o dia da ressurreição, o domingo para nós, é justamente o dia em que Deus oferece uma nova criação, à luz da ressurreição de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, para nós o primeiro dia da semana, o domingo, é um dia sagrado. É dia de celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Então, no século IV, o Concílio de Nicéia e Constantinopla, ele vai propor a ressurreição dentro do credo, como um artigo importante da nossa fé, onde nós rezamos: também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Então nós não devemos duvidar da ressurreição de Jesus, porque este dado de fé nasce com a igreja, nasce com os apóstolos e é transmitido de geração em geração. Queridos irmãos e irmãs, é preciso aceitar a fé da igreja pelo testemunho dos apóstolos. Nós somos católicos, apostólicos, recebemos a herança dos apóstolos. Nós nascemos dos atos de Cristo, em especial da sua paixão e ressurreição. É assim que nasce a igreja. Nós devemos defender também os argumentos históricos da igreja. Alguns católicos perguntam se nós cremos na reencarnação ou na ressurreição. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele não se reencarnou. Por isso nós devemos, como católicos, aderir a todas as verdades dogmáticas da nossa fé, e a ressurreição é uma dessas verdades. Que possamos estudar a Sagrada Escritura, meditar o Evangelho e pedir o dom da fé, uma fé límpida, clara, que Jesus possa despertar sempre a fé em plenitude nos nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.